Sabe, é incrível pensar. Será que um texto de quase 2000 anos de idade ainda tem algo a dizer sobre transformação pessoal? Bom, o capítulo 3 da Carta aos Colossenses se propõe a ser exatamente isso. É como um roteiro, sabe? Um passo a passo para uma mudança que começa na mente e depois se reflete em cada aspecto da vida. Vamos desvendar essa estrutura. A nossa jornada vai seguir a lógica do próprio texto, tá? A gente começa com uma nova perspectiva, depois passa pela remoção dos velhos hábitos e pela adoção de novos, e aí a gente vê como isso se aplica na prática, na comunidade e dentro de casa. E o ponto de partida para essa transformação toda não é uma lista de regras, de pode e não pode, não. É uma mudança radical de foco. É um convite para alinhar os pensamentos com uma realidade, digamos, celestial, em vez de viver preso só nas preocupações do dia a dia. Essa frase aqui é a ideia central. É o que sustenta todo o resto. Então, antes de mudar qualquer comportamento, o texto exige uma mudança de mentalidade. É como se fosse o alicerce, sabe? É sobre ele que toda a transformação vai ser construída. Ok, agora a gente entra na parte prática. O primeiro passo usa uma metáfora muito poderosa, a de se despir. A ideia é exatamente essa: abandonar ativamente os velhos hábitos, como se a gente estivesse tirando uma roupa suja que não serve mais. E olha, a lista é bem específica, né? Vai desde coisas internas como a cobiça, até as externas como as palavras que a gente usa. São os trapos do velho eu, que precisam ser deixados para trás antes de se poder vestir algo novo. Mas não adianta só tirar o que é negativo. A transformação exige também uma ação positiva, a de se revestir. É como escolher e adotar ativamente um novo conjunto de virtudes, como se a gente estivesse montando um guarda-roupa completamente novo. E o contraste aqui é muito claro. Para cada traço negativo que precisa ser descartado, existe uma virtude positiva para ser cultivada. Isso cria um caminho muito bem definido para essa transformação de caráter. E no topo de todas essas novas qualidades está o amor, ou a caridade. O texto descreve essa virtude como o vínculo da perfeição. É como se fosse a cola que une todas as outras e que dá o verdadeiro sentido a elas. E o mais interessante é que essa nova identidade não era só uma coisa individual. Ela propunha algo realmente revolucionário para a época, uma união que deveria quebrar as barreiras sociais e étnicas mais fortes do Império Romano. Vamos parar e pensar no impacto disso no primeiro século. Grego e judeu, escravo e livre, essas não eram só etiquetas. Eram categorias que definiam absolutamente toda a vida de uma pessoa. A proposta aqui era que dentro dessa nova comunidade, essas distinções perdessem o seu poder de dividir. Certo. Se a identidade é coletiva, como é que ela funciona na prática? O texto então entra nos detalhes de como essa unidade se traduz numa vida comunitária de paz e de encorajamento mútuo. Aqui a gente vê um verdadeiro roteiro para a vida em comunidade. Começa com uma paz interna que leva a uma atitude de gratidão, que se aprofunda através do conhecimento e, finalmente, resulta em ações com propósito. Daí o texto leva esses princípios todos para o ambiente talvez mais íntimo e desafiador, o lar. Como é que essa transformação se aplica dentro das estruturas familiares e sociais lá do primeiro século? Dentro da estrutura patriarcal da época, o texto dá instruções bem específicas. Enquanto a submissão é pedida às esposas, o que era esperado naquela cultura, os maridos recebem uma ordem que era bem contraintuitiva para eles: amar suas mulheres e, principalmente, não tratá-las com aspereza. Esse mesmo padrão de responsabilidade mútua continua para pais e filhos. A obediência dos filhos vem junto com o aviso aos pais, para que eles não exerçam sua autoridade de um jeito que acabe desanimando os filhos. Agora, no contexto da escravidão romana, o texto não pede abolição, mas ele subverte o sistema por dentro. Pede-se aos escravos que trabalhem com sinceridade, mas sempre com a perspectiva de que o verdadeiro Senhor é celestial. E o que é crucial, o texto lembra a todos que, no julgamento final, o status social não vai contar. A justiça será imparcial. E assim, o percurso se completa. O capítulo todo nos leva numa jornada muito clara, muito lógica. Tudo começa com uma mudança de perspectiva interna, que se transforma em novas atitudes e, por fim, muda os relacionamentos do dia a dia. A questão que fica para a gente pensar é como esse roteiro de transformação de 2000 anos atrás ressoa hoje.
Em um mundo com noções tão diferentes sobre identidade, comunidade, justiça, quais desses princípios ainda fazem sentido e quais geram um conflito direto com o nosso tempo?